Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E eu estou aqui hoje com Matheus, Rafael e Elvis, que vieram aqui hoje para falar um pouco sobre o islamismo, as culturas africanas e como isso tem influenciado o mundo moderno, tá? Então, sem mais enrolações, eu vou passar a palavra para o Rafael. O mundo árabe antes do islamismo. Na antiguidade, a Península Arábica era cercada por grandes impérios, mas nunca foi dominada. Por isso, os povos da região se desenvolveram e, por volta de 1200 a.C., se estabilizaram, formando cidades-estado baseadas na agricultura perto de oásis, o povo sedentário, e no comércio, os beduínos, o povo nômade. Apesar de seus modos de vida diferentes, esses povos apresentavam características semelhantes, como a língua e as crenças. Assim, ao longo do tempo, surgiram locais de adoração aos deuses. Um deles era Meca, uma cidade desenvolvida no século VI d.C., que, devido à destruição da Rota da Seda, se tornou rapidamente o centro de comércio e de peregrinação mais importante da região. Maomé e o surgimento do islamismo. Em 570 d.C., nasceu Maomé, um membro com grande influência política em Meca. Como era um comerciante, viajou por muitas regiões e teve contato com crenças monoteístas que o levaram a declarar que recebia revelações divinas, afirmando que, por meio do arcanjo Gabriel, Deus o concedeu a missão de converter os povos árabes à única religião verdadeira do mundo. A propagação dos princípios dessa nova religião, o Islã, desagradou as autoridades do povo de Meca, o que levou à Hégira, a fuga de Maomé de Meca para Yatrab, que agora se chamava Medina. Medina foi transformada na primeira cidade islâmica, o que fez de Maomé a principal liderança da região. Dessa forma, Maomé organizou uma força militar e em 630 d.C. atacou e invadiu Meca, fazendo dela o centro de peregrinação dos muçulmanos e o local mais sagrado do Islã a partir da construção de templos sagrados. A expansão do islamismo. Após a morte de Maomé em 632, foi escolhido o primeiro califa, Abu, sogro de Maomé, o que gerou conflitos dividindo os muçulmanos em xiitas e sunitas. Depois da morte de Abu, os muçulmanos conquistaram toda a Península Arábica, formando um califado unificado e centralizado. Porém, ao decorrer do tempo, sucessivas divisões no território muçulmano foram ocorrendo, fragmentando-se em reinos e impérios independentes. Porém, após a morte de Maomé, o islamismo continuou se expandindo por meio dos povos que o seguiam e que tinham uma mentalidade expansionista pela alta taxa de fertilidade da época que permitiu que a cultura se disseminasse e também pelo fato de ser um grupo religioso mais novo que outros. E ela se disseminou tanto que o islamismo é uma das religiões que mais cresce no mundo, com 1,6 bilhões de seguidores. O islamismo no século XXI. O islamismo é uma das 3 grandes religiões monoteístas e, entre elas, a mais recente. Por isso, é também uma das mais fervorosas. Suas crenças são obedecidas de forma extremamente rígida, sendo a religião quem controla o Estado. Por isso, houve o surgimento de organizações extremistas em relação ao islamismo, como o Talibã, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, responsáveis por diversos ataques terroristas e revoluções militares. Nesse mesmo contexto, podemos citar o atentado no dia 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas ou o domínio do Afeganistão pelo Talibã. Esses eventos reverberaram por todo o mundo, chocando muitas pessoas e, infelizmente, criando o errado estereótipo de que todo muçulmano é terrorista, sendo esse um dos vários preconceitos que muçulmanos sofrem. O Reino de Gana. O reino de Gana ele se desenvolveu por volta do século IV na região da atual Mauritânia. E lá eles eram um intermédio entre o abastecimento de água, onde tinha agricultura, e as zonas desérticas onde tinha um pastoreiro. Então as pessoas viviam dessas práticas
e formavam vilarejos que se unificaram e formou o reino de Gana. Daí em diante, eles tinham um rei que mantinha vínculos com outros povos, e esses vínculos eram espirituais, onde os outros povos iam fornecendo tributos ao rei, achando que ele era uma divindade, né? E assim, esses tributos eram utilizados para fortalecer o exército. E também a base da economia de Gana foi a exploração das minas de ouro, onde foi um intenso comércio realizado nessa região, e o rei cobrava tributos das pessoas para circular. E assim ele foi enriquecendo com esse sistema e formando uma das potências fortes. O Reino do Mali. O reino de Mali ele já está associado ao declínio do reino de Gana, onde o guerreiro Keita vai dominar todo o reino de Gana e controlar minas de ouro, vai controlar portos comerciais e também rotas comerciais. Isso vai possibilitar a criação de grandes centros culturais e urbanos no reino. Também esse reino vai se transformar num reino muçulmano, já que Keita se converte ao islamismo. Também, líderes do Mali vão estabelecer contato com esses territórios muçulmanos e assimilar traços das culturas árabes, onde vai predominar essa cultura na África. Eles vão se disseminar na África. A civilização Yorubá. A civilização Yorubá teve origem no sudoeste do atual território da Nigéria, e eles vão criar reinos unificados a partir de alianças, criar comunidades independentes autônomas, mas que ambas vão ter traços culturais e linguísticos semelhantes e vão compartilhar da mesma crença, que vai remontar à cidade de Ilé-Ifé. Segundo essa tradição Yorubá, ela vai contar praticamente a história da origem dessa cidade e vai desempenhar um papel político muito importante na organização dos Yorubás. Também um dos principais reinos foi Oyo, mais localizado no sudoeste da Nigéria, e que essa sociedade vai criar um forte exército capaz de conquistar novos povos, né? Porém, só que nem todas essas sociedades vão ser igual ao Oyo. Outras cidades vão ser dominadas pelos europeus, que será falado mais adiante. A cultura Banto. Bom, a cultura Banto, que remete ao termo Banto, ele vai significar povo, que serve para você generalizar uma língua falada em diversos povos. Essa língua teve origem entre a Nigéria e Camarões, e eles dependiam principalmente da agricultura como economia. Então, quando as terras perdiam fertilidade, eles se deslocavam para outras partes da África, espalhando essa língua. E também, com o deslocamento, eles foram ocupando diversas partes da África, principalmente subsaariana, e vão criar sociedades muito distintas, com características de vidas distintas, e vai surgir também reinos e estados centralizados. A relação histórica entre reinos e culturas africanas e o Brasil. A relação entre a cultura africana e o Brasil é que tanto a civilização Yorubá quanto a cultura Banto, eles vão ser dominados pelos europeus e serem levados para a América como escravizados. E nesse meio de transição, eles vão acabar disseminando, né, suas culturas para toda a América, além de que também lhe remete ao reino de Mali, onde o islamismo vai estar presente também na cultura da África, né? E assim chegamos ao fim de nosso podcast. Muito obrigado por terem nos escutado e esperamos que tenham gostado.